Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curativo e cobertura, tá? Nós vamos dar continuidade na matéria que nós vimos já na aula de lesão por pressão e curativo, tá? Então, aqui, esse slide nós já vimos na outra aula, tá? Sobre o tratamento, que antes de tudo é preciso que seja feita uma avaliação do comprometimento tecidual da região afetada, ferida profunda com necrose, que é aquele tecido morto, que nós já conversamos, necessita de limpeza rigorosa realizada pelo médico ou enfermeiro estomacoterapeuta. Para o sucesso do tratamento é importante utilizar curativos que acelerem a cicatrização da pele e promovem o bem-estar do paciente. Aqui foi dado alguns exemplos, né, da sulfatiazina de prata, colagenase, hidrocoloide. Curativo e cobertura. A manutenção de um ambiente local fisiológico é o objetivo do tratamento eficiente de ferida. Para que seja mantido um ambiente saudável, os seguintes princípios devem ser associados: prevenir e tratar infecções, limpar a ferida e remover os tecidos não viáveis, tá? Tratar o exudato e manter a ferida em um ambiente úmido e proteger a ferida do meio externo. Nós já conversamos sobre o que é o exudato, tá? Que tem o sanguinolento, serossanguinolento, purulento, tá? Então, isso aí nós já conversamos na aula de lesão por pressão. Desbridamento é a remoção de tecido necrótico não viável para livrar a úlcera da infecção, permitir a visualização do leito da ferida e fornecer uma base limpa necessária para a cicatrização. Os métodos de desbridamento incluem método mecânico, autolítico, químico e cortante, que é o cirúrgico. Nós já conversamos também sobre essa questão do desbridamento, que às vezes é feito pelo enfermeiro no próprio leito, ou eu comentei com vocês também, até mostrei uma foto naquela de lesão, na aula de lesão por pressão, o desbridamento foi feito no centro cirúrgico, tá? Daquele paciente que pegamos de exemplo. Os curativos são uma forma de tratamento das feridas cutâneas e sua escolha depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, intrínsecos e internos e extrínsecos e externos, que servem para os seguintes propósitos: proteger uma ferida da contaminação por micro-organismo, ajudar na hemostasia, promover a cicatrização por absorver a drenagem e desbridar uma ferida, suportar ou formar uma tala para o local da ferida, proteger o cliente de ver a ferida, promover isolamento térmico da superfície da ferida e fornecer o ambiente úmido. Em incisões cirúrgicas, o curativo deverá ser mantido oclusivo e seco por 24 a 48 horas após a cirurgia. Por outro lado, a manutenção do meio úmido em ferida de cicatrização por segunda intenção, nós já vimos também cicatrizações de primeira, segunda e terceira intenção no slide, na aula de lesão por pressão, tá? Tem as seguintes vantagens: prevenir a desidratação do tecido que leva à morte celular, acelerar a angiogênese, estimular a epitelização e formação de tecido de granulação, facilitar a remoção de tecidos necrótico e fibrina, servir como barreira protetora contra micro-organismos, promover a diminuição da dor, evitar a perda excessiva de líquidos e evitar trauma na troca de curativo. O curativo a vácuo, nós conversamos sobre ele na aula de lesão por pressão também. Então, só relembrando, é um sistema utilizado na cicatrização de ferida, em que institui uma pressão negativa, que é o vácuo, localizado e controlado com o objetivo de estimular a granulação e a cicatrização. Promove a vasodilatação arterial e, consequentemente, o aumento do fluxo sanguíneo nos tecidos, estimulando a formação de tecido cicatricial de granulação. A remoção dos fluidos diminui o edema e a pressão intersticial e a colonização bacteriana, criando um ambiente úmido benéfico para a migração epitelial
e cicatrização. Além disso, a pressão negativa atrai os bordos da ferida ao centro, diminuindo sua dimensão. O vácuo, então, ele funciona, que é a técnica que consiste na aplicação de uma pressão negativa, que é o vácuo, através de uma espuma de poliuretano, que eu já dei o exemplo para vocês, que essa espuma aqui, nessas fotos, é essa partezinha cinza e nessa outra aqui é a amarela. Através dessa espuma, ela é ajustada no tamanho de profundidade da ferida. A ferida também é coberta por um filme ligado a um aparelho que controla a graduação e também a frequência do vácuo. Dessa forma, o processo de cicatrização é acelerado e a lesão é curada em menor espaço de tempo. Aqui é só uma foto pego da internet para vocês verem. Aqui a espuma de poliuretano, que ela cobre tanto profundamente quanto a extensão da ferida, tá? Aqui o dreno, né, que liga ao vácuo. E aqui tem o filme de proteção. Então, o curativo a vácuo tem a formação de tecido e granulação, aumento de fluxo sanguíneo, aproxima as margens da ferida, protege o ambiente da ferida, remoção de fluidos reduzindo o edema, exudato e população bacteriana, e promove o ambiente úmido no leito da ferida, auxiliando na cicatrização. A indicação para tratamento de ferida de pé diabético, enxerto de pele, que foi o exemplo do nosso paciente da aula de lesão por pressão, queimadura, úlcera por pressão, ferida operatória, ferida ortopédica, síndrome de Fournier, síndrome compartimental, síndrome de abdômen aberto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as coberturas, tá? Os critérios para a cobertura: ser impermeável à água, outros fluidos e as bactérias, permitir a troca gasosa, ser de fácil aplicação e remoção sem traumas, auxiliar na hemostasia, promover o desbridamento em um ambiente úmido, absorver e remover o excesso de exudato. Tratar as cavidades existentes na lesão, aliviar a dor, proteger a lesão contra traumas mecânicos, fornecer o isolamento térmico, proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária do paciente. Considera-se cobertura todo material, substância ou produto que se aplica numa ferida, formando uma barreira física com capacidade de proteção e regeneração celular. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de cobertura, tá? O primeiro exemplo é o ácido graxo essencial, que é uma loção oleosa. A indicação desse ácido graxo é para pele íntegra, leito de ferida sem tecido desvitalizado, que precisa aumentar a granulação e estimular a epitelização. Já sua contraindicação é ferida infectada ou com excessividade de exudato. Já o filme transparente, que é o que a gente viu na foto ali do curativo a vácuo, que é uma película de poliuretano semi-impermeável adesiva, a sua indicação é para prevenção de lesão por pressão em primeiro estágio, ferida cirúrgica sem complicação, área doadora de enxerto e cobertura secundária. E a contraindicação, ferida exudativa e infectada. O hidrocolóide, eu mostrei para vocês um exemplo de placa de hidrocolóide na aula de lesão por pressão, tá? Essa cobertura é interativa e estéril, indicado para ferida superficial com exudação de moderada a baixa, prevenção de lesão por pressão. Lembra que eu comentei com vocês que às vezes eu coloco placa de hidrocolóide nos calcâneos dos pacientes, região sacral, lateral do quadril, tá? Quando tá começando a formar uma bolha, antes dela estourar, ou tá ficando muito vermelho, a gente vê que vai começar a abrir uma lesão, a gente já coloca uma placa de hidrocolóide para proteção. Contraindicação: ferida infectada com exudato excessivo, necrose e área de exposição óssea ou tendão. Carvão ativado com prata, composto por um tecido envolto com nylon. Ele é indicado para ferida com um odor fétido, com moderado a maior exudato, necessita de uma cobertura secundária. Então, no caso, a gente vai colocar o carvão ativado e coloca um outro tipo de cobertura por cima.
A contraindicação é preferida seca, queimadura, área de exposição óssea ou tendão e ferida com baixa exsudação. A espuma de prata, que foi que a gente já viu, né, já falou ali no curativo a vácuo também, ela é indicada para ferida infectada com risco de infecção ou retardo de cicatrização, com moderada ou alta exsudação, queimadura de primeiro e segundo grau e pé diabético. Ela é uma espuma de poliuretano impregnada com íons de prata, tá? Por isso é chamada de espuma de prata. A contraindicação é para ferida limpa, seca e caso de reação alérgica ao produto. As pomadas, sulfatiazina de prata 1%, a gente usa bastante no ambiente hospitalar, sulfatiazina de prata, colagenase, o hidrocoloide, tá? Ela é um antibiótico indicado para ferida com infecção por gram negativo e positivo, fungo, vírus e protozoários. Priorizado para tratamento para queimadura. A contraindicação é hipersensibilidade ao componente, disfunção renal hepática, leucopenia transitória, mulher grávida e criança menores de 2 meses de vida. Já o hidrogel, que é um gel amorfo-placa, ele é indicado para ferida com pouca perda tecidual, para desbridamento autolítico de ferida necrótica, e ele mantém o meio úmido e estimula a produção de tecido de granulação. A contraindicação é com lesão excessivamente com exsudato, tá? E a famosa colagenase, que é uma pomada lipofílica, indicada no desbridamento enzimático proteolítico, de ferida com tecido necrótico, seco ou viscoso, bem aderido ao leito. A sua contraindicação é a hipersensibilidade aos componentes da forma. A gente usa bastante no meio hospitalar, tá? Em desbridamento, em feridas. A papaina, muita gente já ouviu falar, antigamente usava bastante. Hoje a gente usa, mas geralmente é mais os familiares que fazem o uso da papaina em casa, quando trata o paciente em casa. Pó, pomada ou gel, na concentração de 1 a 10%. Isso aí vai ser prescrito pelo médico, tá? É indicado no desbridamento enzimático de ferida com tecido necrótico seco ou viscoso bem aderido ao leito. Já a contraindicação é a mesma coisa também das outras, hipersensibilidade a componentes da forma. O alginato de cálcio em fibrina tem fita e em placa, tá? Ele é indicado para ferida com exsudação de moderada a alta, ferida sangrante que precisa de preenchimento de cavidade. A contraindicação desse alginato de cálcio em fibra é ferida com necrose seca, baixa exsudação e exposição óssea e tendão. E para finalizar, a diferença do polvidine tópico, o famoso PVPI, ou iodo polvidine, e o álcool 70%. O álcool a gente usa na antisepsia da pele para procedimento de curta duração e antisepsia da mão. E o tópico nós utilizamos a antisepsia de pele e mucosa, finalidade de prevenir a colonização. Geralmente a gente usa muito o iodo, tá? O famoso PVPI, no hospital para fazer os curativos, tá? Sempre para fazer a limpeza de úlcera por pressão, quando recomendado pelo médico, de feridas pós-operatórias, tá? Então a gente sempre faz o uso do polvidine. A aula de hoje é bem rapidinha, é mais uma curiosidade para vocês saberem quais são os tipos de coberturas existentes, o que a gente mais usa no ambiente hospitalar, tá? É aquela coisa assim, mas é difícil saber o que é gram positivo, gram negativo, quando eu uso tem muito exudato, pouco exudato. É claro que a gente não vai decorar isso, saber de cor salteado no ambiente hospitalar. Mas eu sei que no ambiente hospitalar a gente usa mais o álcool, o polvidine, ou a placa de hidrocoloide a gente usa bastante, tá? Os outros que eu coloquei, o filme também tem. Então, para vocês terem um pouquinho de conhecimento e saber que essa parte de feridas, de lesões, é bem amplo, dá para trabalhar com isso
bem legal, tá? Eu já passei para vocês que tem médico e enfermeiro especialista em feridas e vocês podem trabalhar também auxiliando nessa área. Então, é mais para título de curiosidade e conhecimento, tá bom? Às vezes a gente não vai encontrar esse monte de material para trabalhar no dia a dia, mas pelo menos vocês sabem o que que é, para que usa, como que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para tirar novas dúvidas. E mais uma frasezinha para nós: a educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. Autor desconhecido. Beijo, até a próxima.